Bom, gente, só para a gente cumprir aqui, como sempre, pontualmente aqui com o nosso horário, nós estamos aqui hoje numa semana, na verdade, nós estamos numa semana muito especial para a Project Lab, que é onde tudo começou, né? Falar da certificação PMP. E essa é uma semana que nós batizamos de Semana Gratuita Quero Ser PMP. PMP em breve, a certificação PMP em breve. Ela terá muitas mudanças, ela vai passar por muitas mudanças essas que estão sendo anunciadas aí aos poucos, e desde ontem, e vai do dia 18, né, começou ontem, e vai até a próxima segunda-feira, né, nós vamos ter alguns eventos que vão explicar e que vão falar um pouco sobre a certificação PMP. Ontem nós falamos sobre a profissão PMP, né, como é o profissional PMP hoje, como é ser PMP hoje no Brasil e no mundo, né? E hoje nós vamos falar sobre a tão temida, né, se é que eu posso dizer assim, né, elegibilidade PMP. Como entender o processo de elegibilidade PMP? Né? E eu acho que uma das melhores pessoas que poderiam fazer isso que nós estamos chamando de workshop de elegibilidade PMP, talvez uma das melhores pessoas que pudesse ajudar a gente nisso é o nosso Carlos Henrique Silva, o nosso Kaique, né, multissertificado, professor de longa data da Project Lab, como eu falei, foi aluno da primeira turma da Project Lab, e trabalha hoje, me corrija se eu estiver errado, Kaique, PMO no Plan Rio, né, da Prefeitura do Rio. Isso aí. E está aqui. Ele é professor, algumas pessoas talvez conheçam, ele é professor da Project Lab, justamente no nosso preparatório, hoje mais especificamente no nosso preparatório online ao vivo, né, nas turmas online ao vivo. E o Kaique é, sem dúvida, aí, uma das pessoas responsáveis por boa parte dos cerca de 3.000 certificados da Project Lab. Então, passaram aí pelas mãos do Kaique, pela orientação do Kaique, e é de verdade uma grande honra a gente poder ter aí num espaço, num tempinho curto, uma horinha aqui de bate-papo, de conversa com o Kaique. Ele vai passar para a gente essa experiência dele e dar muitas dicas sobre a elegibilidade PMP. E vocês vieram aqui para falar com o Kaique, não comigo. Kaique, um abraço, bom ter você aqui. Toca aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Pessoal, boa noite. Deixa eu compartilhar aqui um slide com vocês. Se o Rodrigo puder deixar ali como co-host, até facilita um pouquinho. Deixa eu... Certo. Pessoal, estão vendo o slide? Qualificação? Todo mundo vendo? Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Rogério, Eduardo, Vinícius. Como é que vai ser o nosso bate-papo aqui de hoje? Vou fazer uma breve introdução sobre o PMI, né? Aí contextualizar a certificação PMP. Aí sim eu vou falar sobre as etapas, né, necessárias para a certificação, e como o Rodrigo bem falou, né, enchendo aí de dicas, né, alguns alertas importantes para a gente, né, ter nesse processo que a gente chama de elegibilidade da certificação. Então, depois vou entrar alguns slides, né, de tela a tela, para facilitar, contextualizar como é que vocês fazem essa inscrição, né, para a certificação. No finalzinho, comentar sobre a planilha que a Project Lab tem para apoiar exatamente esse processo, que é um processo meio que chatinho, meio demorado, mas com a planilha fica tudo mais fácil. Vocês vão ver que vocês conseguem preencher bem rapidinho. Então, vamos nessa viagem aqui. Bom, o PMI ele é a maior organização, né, de gerenciamento de projetos do mundo, né, para disseminar o gerenciamento de projetos. Está presente em mais de 200 países. Né? No Brasil, a gente tem 15 capítulos, né, 15 seções regionais do PMI, e a gente tem mais de 500 mil de membros, ó, bastante gente, né?
mais de meio milhão de membros, não é qualquer organização que tem essa quantidade aí de pessoas. Peguei alguns dados aqui da última publicação oficial do PMI, né, o PMI Today, setembro aí de 2019, nós temos mais de 932 mil PMPs do mundo. Não sei se vocês sabem, o PMI já divulgou no site que já passou a barreira de 1 milhão. Né? Já temos mais de 1 milhão de profissionais certificados em PMP no mundo. No Brasil, a gente tem aproximadamente uns 2%, um pouco mais aí de 17 mil, né? Cerca de 17.400 aí PMPs certificados no Brasil. Realmente uma quantidade bem expressiva, né, de profissionais certificados. É a principal, né, a PMP é a principal certificação de gerenciamento de projetos no mundo. E o PMI, ele começou, né, fazendo vários padrões, né, começou primeiro, né, com o Guia PMBOK, que é o padrão mais conhecido, né, de gerenciamento de projetos, mas não temos apenas o Guia PMBOK, né? O que é o PMBOK? É o Project Management Body of Knowledge, né? O guia, o conjunto, aí, o corpo de conhecimento aí do gerenciamento de projeto. Então, tem todos os processos, as entradas, ferramentas e técnicas, saídas. A gente passou aí da barreira também dos 6 milhões e 400 mil cópias, né, oficiais aí do Guia PMBOK. Embora, né, o Guia PMBOK seja aí o mais difundido, o PMI tem outros padrões. Padrões para gerenciar portfólio, para gerenciar programas, para poder gerenciar riscos, fazer estimativas, e vários outros padrões. Assim como o PMI criou os padrões, criou também certificações para poder testar que o profissional conhece, né, e tem experiência sobre aquele assunto, né? Então, uma dessas certificações aí, é a alvo de hoje, que a gente vai comentar, é a certificação PMP, que é a certificação para gerente de projetos. É importante destacar que aquele profissional que não tem experiência, a gente vai ver quais são os requisitos necessários, que não tem experiência ainda como gerente de projetos, ele não pode fazer a certificação PMP. A gente tem uma outra certificação que é para membro de equipe, a gente chama aí de CAPM. Tá? Então, nós temos uma certificação para gerente de projeto, uma para membro de equipe, para gerente de programas, para gerente de portfólio, para especialistas, né? O PMI criou também certificações para especialistas em riscos, especialistas em cronogramas, especialistas em métodos ágeis. Então, eu, por exemplo, além da certificação PMP, também possuo a certificação de riscos, né? Risk Management Profession, e a certificação de métodos ágeis do PMI, né? Agile Certified Practitioner. Temos certificações mais novas que o PMI criou também, para portfólio, e a para PBA, né? Professional Business Analysis, né? Que é para analista de negócio. Então, essas são as certificações aí que o PMI tem, né? Alguns números recentes, né? Então, os números da PMI Today, nós temos aqui a quantidade de profissionais certificados nas diversas certificações, nas credenciais do PMI e números também do Brasil, né? Então, sem dúvida, a certificação PMP é muito expressiva, né? Muita gente aí certificada em PMP. Espero que em breve vocês, né, sejam mais uma dessas pessoas credenciadas. Bom, a primeira dica que eu vou dar para vocês é que quem pretende certificar, o primeiro passo é ser membro do PMI. Eu vou mostrar depois, né, exatamente o porquê, mas é porque é mais barato, né? Você acaba economizando, né? Vou mostrar a continha para vocês, né? Sai mais em conta você se inscrever para a certificação PMP do que, né, sendo membro, do que não sendo membro. Então, mesmo pagando o custo de membro, sai mais em conta. Então, o objetivo aqui não é mostrar a afiliação no PMI, mas quem tiver mais interesse, é só entrar no site, né, pmi.org, tem ali Join PMI, aí no Join PMI você tem a opção ali de você, né, se tornar membro. Do lado esquerdo você vai ser apenas um membro registrado, e do lado direito ali é que você vai se tornar membro. Então, quanto custa para se tornar membro? $129 por ano. Se for a primeira vez, você vai pagar uma taxa aí de $10, né? Então vai sair $139. Então, mas mesmo pagando essa taxa, você ainda vai conseguir economizar, né, um dinheiro em relação a fazer a certificação direto sem ser membro. Então, clicando no Join, você vai preencher as informações lá do PMI, né, informações pessoais, vai confirmar ali login e senha, vai fazer o pagamento.
Pronto, aí vai ser membro do PMI. Então, o primeiro passo, primeira dica, é se tornar membro do PMI, que sai mais em conta, você consegue acessar, tem vários benefícios, entre eles acessar os diversos padrões aí do PMI, entre eles o guia PMBOK, né, que é um dos principal guia aí para certificação PMP. E a certificação PMP, né? O que vale a pena a gente certificar? Primeiro, pelo reconhecimento, né? Você tem um documento, né, uma credencial que comprova, né? O PMI comprova que você tem experiência no gerenciamento de projetos. Isso vale muito, né, para as empresas, né, para os empregadores, para os fornecedores, para os clientes, né, que você tem aquela credencial que você conhece, né, passou por um exame, passou ali pela auditoria, formou ali a quantidade de horas necessária, a quantidade de tempo, né, e de experiência em gerenciamento de projeto. Então, isso é bastante útil, né, não só do ponto de vista, né, pessoal, mas também do ponto de vista profissional. E, além disso, né, ligado aí do ponto de vista profissional, tem a valorização, né? Você consegue, normalmente, mais emprego, né, mais chances de emprego. Alguns trabalhos pedem, né, exigem uma certificação PMP, outros pontuam, né? Por exemplo, vários órgãos de governo fazem a pontuação, fazem uma licitação pontuando, né, empresas que têm gerente de projetos certificados. Então, isso já é um diferencial. E a pessoa, né, PMI normalmente faz anualmente a pesquisa, né, de salarial, e aqui tem os dados da pesquisa de 2018, né, e relata, né, uma pesquisa que relata que você, o profissional que é certificado PMP, normalmente tem salários mais altos, né, 23% mais salários mais altos do que os profissionais que não têm a certificação PMP. Essa é a pesquisa de 2018, mas o PMI já divulgou também lá no site a pesquisa de 2019, né? Então, 2019 foi mais ou menos o mesmo percentual, então você tem 23%, 25% a mais, né? Então, um profissional certificado PMP normalmente ganha um quarto, né, a mais daquele que não é certificado, em média. Então, outro motivo, além da valorização, é reconhecimento profissional, buscar também almejar melhores salários. Vamos, então, ver quais são os requisitos, né? Os requisitos necessários aí para a gente poder prestar aí a certificação PMP. Primeiro, como eu já dei, né, aquela dica que você tem que ser gerente de projeto, né? Você tem que ter experiência em gerenciamento de projeto, liderando, né? Liderando aí. Pode ser até você com você mesmo, né? Às vezes pode ter um projeto que é eu comigo mesmo, né? Não tem problema, o PMI permite também. Mas você tem que ser responsável, né? Tem que ser líder para as atividades associadas aí a gerenciamento de projeto. Porque você vai ter que comprovar, né? Comprovar que você tem experiência aí para poder aplicar metodologias, aplicar, né, processos de gerenciamento de projetos para poder entregar os seus produtos, né? Produtos ao final do projeto. Então, importante que é para gerente de projetos, né? Com experiência. Quais são exatamente os requisitos? Na verdade, tem um caminho aqui, uma bifurcação para a gente poder decidir, né, quais são os requisitos que você vai ter que ter. Primeiro é se você tem nível superior ou não. Então, se você tem nível superior, você precisa de menos experiência. Então, nível superior, você vai precisar de 3 anos de experiência, com 36, né? Vai ter 36 meses, né, de gerenciamento de projetos. Você vai ter que, mais adiante, informar, né, os projetos que você trabalhou e tem que totalizar aí 36 meses, né, não sobrepostos aí de projeto, totalizando também 4.500 horas. Então, você vai ter que ter experiência lá no tempo, né, 3 anos de experiência em gerenciamento de projeto, e, além disso, você tem que ter 4.500 horas de gerenciamento de projeto comprovadas, tá certo? Mais 35 horas de um curso aí formal aí de gerenciamento de projetos. E para quem não é, né, para quem não tem nível superior. Quem não tem nível superior, você vai ter que comprovar, ao invés de 3, 5 anos, né? 5 anos de experiência. Então, passa, né, os 5 anos, vai dar 60 meses, então tem que ter 60 meses, né, de gerenciamento de projeto, com 7.500 horas, pelo menos, acumuladas, comprovadas de gerenciamento de projeto, mais as 35 horas. Então, as 35 horas de curso, né, de gerenciamento de projeto vale para, né, para as duas categorias. A diferença é nível superior,
3 anos, 4.500 horas de projeto. Nível, né? Quem não tem nível superior, mas um nível, né, médio, nível de segundo grau equivalente, vai precisar de 5 anos e 7.500 horas de pensamento de projeto. Esse nível superior é um nível, né, de nível superior equivalente a bacharelado. Até um tempo atrás, o PMI não aceitava, né, os profissionais ali que tinham, em especial do Brasil, né, que tinham um curso de tecnólogo. Mas, ultimamente, o PMI até né, abriu uma brecha aí e tem aceitado os cursos, né, superiores de tecnólogo, desde que você coloque dentro, né, explicite dentro do seu né, envelope, se você cair em auditoria, e você tem ali esse curso que você está fazendo é reconhecido no país, né, como um nível superior. Então é importante você ter uma declaração da sua universidade, né, para isso, né, caso venha dar algum problema. Tá? Mas, oficialmente, você pegar no site do PMI, que ele fala em nível superior com equivalência, né, de bacharelado, que bacharelado, normalmente, no mundo, né, são 4 anos aí de curso. Tá? Então, se tiver alguma dúvida em relação ao curso tecnólogo, é melhor perguntar para a faculdade ou universidade que você fez, né, para ter essa declaração da equivalência de nível superior com bacharelado. Certo? Bom, eu falei para vocês dos 3 anos, né, ou dos 5 anos ali, que tem 36 meses, né, ou 60 meses não sobrepostos. O que quer dizer esse não sobreposto? Quer dizer o seguinte, imagina que você, né, em um determinado, né, período, você trabalhou em mais que um projeto, ok? Se você trabalhou aqui, né, no mês de março, determinado ano aqui, em 2 projetos, ele vai contar nesse período aqui, ó, de fevereiro e março, 2 meses, ele vai contar apenas 2 meses, né? 2 meses de experiência em projeto. Mas em relação às horas, ele vai acumular as horas dos 2, ok? Então, em relação ao tempo, né, de meses, ele vai contar uma vez só os projetos sobrepostos, mas em relação às horas, você vai acumular as horas de todos os projetos que você trabalhou ao longo desse período, né, nos últimos 8 anos. Então, vale destacar essa experiência que você tem que ter, né, das 4.500 horas para o superior, assim como a de nível, né, médio, dos projetos dos últimos 8 anos. Então, nesse exemplo que está aqui, né, a gente está computando 9 meses de projeto, de experiência, né, e mais as 1.500 horas dos 3 projetos. Estou pegando o projeto 1, o projeto 2 e o 3, né, 400 com 600, 500, dando as 1.500 horas. Outra dica para quem vai fazer o exame de certificação é ir lá no site do PMI, baixar um guia, né? Baixar o PMP Handbook. Né? O PMP Handbook, ele é um guia que fala tudo sobre a certificação PMP. Entre eles, diz qual é o percentual, né, de distribuição das questões por domínio no exame. Então, a gente tem aqui 5 grupos de processos, gerenciamento de projeto, e aqui tem a distribuição que o PMI está lá, dá no guia PMP Handbook, sobre a distribuição. Então, fala várias coisas interessantes. Então, é importante que o candidato que vai fazer o exame, não só a certificação PMP, né, qualquer certificação do PMI, vá no site do PMI e faça o download da credencial, né, do handbook da credencial correspondente. Então, isso é bastante interessante, tem várias informações importantes. E quais são as etapas, então, para a gente poder fazer a certificação? Né? Eu dividi aqui em três etapas, né? 3 grandes etapas aqui. A primeira é a gente fazer a elegibilidade e o agendamento. Com isso, a gente consegue, ao final dessa primeira etapa, a gente vai ter lá um códigozinho do PMI, que a gente chama de ID de elegibilidade, que é o número que você consegue fazer agendamento, agendar o exame, né, no centro credenciado. Então, a primeira etapa é essa, né? Você vai obter a elegibilidade e agendar o exame. A segunda etapa é você fazer o exame. Né? E a terceira etapa é a gente manter, né, o que é necessário para manter a credencial. Então, 3 etapas bem distintas. E é importante passar pela primeira, né? Nada disso acontece se a primeira etapa aí não for atendida. Então, para fazer a primeira etapa, quais são os passos que nós temos? Primeiro, que é o mais chatinho, né? Mais trabalhoso,
é o envio da inscrição, né? Você preencher as informações todas para elegibilidade. É tão chato que o PMI, né, deixa ali 90 dias para completar as informações. Você pode ir preenchendo aos pouquinhos, né? Ele vai salvando, fica tudo gravado. Se passar de 90 dias, dançou, né? O PMI passa ali, né, um capador, zera ali as informações que você preencheu e tem que começar tudo de novo. Mas se você tiver, né, as informações todas já guardadas, ordenadas, né, organizadas na planilhazinha depois que eu vou dar dica para vocês, é só preencher na planilha, né, faz um copy-paste no site, aí vai de uma vez só. O primeiro passo é preencher as informações, o segundo passo, o PMI vai avaliar essas informações, normalmente tem 5 dias úteis, né, para poder fazer essa revisão, pode fazer alguns questionamentos, algumas perguntas, e começa ali a auditoria, né? Na verdade, esses dois passos acontecem quase que simultâneos, né? Então, no guia do PMI, na Handbook, ele coloca a auditoria logo a seguir, mas, né, se tudo estiver ok, e se você não cair na auditoria, nessa auditoria ali é aleatória, o PMI já manda um e-mail para você, né, com a ID da elegibilidade, o códigozinho lá, o link para você fazer o agendamento do exame. Agendamento para fazer o pagamento, depois o agendamento do exame, né? Fez o pagamento, já está liberado para você fazer o agendamento. Então, os passos são esses. Preenche as informações, o PMI revisa, pode cair ou não na auditoria, aleatória, fez o pagamento e agendou o exame. Então, essa é a primeira etapa que a gente vai ver aqui em detalhes. E depois, eu vou, no final, vou abrir para a pergunta para vocês poderem tirar as dúvidas aí mais específicas de vocês. Então, como eu falei, a primeira parte, né, é você preencher as informações. Vou mostrar a telinha rapidinho para vocês também. Mas, basicamente, que informações que vocês têm que preencher? Informações, né, associadas aos projetos, as informações associadas aos cursos, né? Ou se você disse que é curso, tem curso superior, tem que, né, colocar onde você fez curso superior, né, o endereço, a universidade, o ano, né, qual é o curso. Mesma coisa em relação ao gerenciamento de projeto. E, além disso, né, das informações dos cursos, né, de graduação médio, assim como de gerenciamento de projeto, você vai ter que informar vários dados sobre os projetos. Se você tiver um projeto tão grande, né, que consiga ter todas aquelas horas e o tempo necessário, sem problema, pode ser um projeto só. Se você trabalha com projetos menores, pode colocar, né, vários projetos. Também não tem problema algum. Então, para cada projeto, você vai dizer, né, onde você trabalhou, o seu papel, responsabilidade, né, qual é o tempo, a duração dos projetos, a quantidade de horas, né, por cada grupo de processo, né, que você trabalhou. Então, basicamente, essas informações básicas que você vai ter que juntar para poder informar na elegibilidade. Como eu falei, né, a ProjeLab tem uma planilha que ajuda bastante nesse preenchimento. Colocou os dados na planilha, né, mas depois você vai lá no site do PMI e vai preenchendo as informações. Como eu falei, né, não precisa ter tanta pressa assim, você tem até 3 meses para preencher e vai salvando. Né? Conforme você vai de tela em tela, a aplicação vai salvando os dados. Depois você, né, quando tiver tudo atendido, é só submeter a aplicação aí final. Okay? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, o PMI vai olhar aquelas informações que você disse, né, sobre os projetos, em especial sobre os projetos. Esse é um grande problema, a gente vai discutir mais adiante, né, não vou citar isso. Então, um problema que normalmente faz com que caia a auditoria, que a pessoa não consiga, né, prosseguir no processo de elegibilidade, é o preenchimento inadequado das informações. Tá? Então, o PMI tem esse tempo aqui de 5 dias para avaliar as informações e, nesse período, pode trocar, né, fazer questionamentos. Se tiver tudo ok, o PMI dispara, né, aleatoriamente uma auditoria, 10% das pessoas caem, não precisa também ficar preocupado, é super tranquilo, é só preencher aquelas enviar, né, colocar tudo no envelope, as informações que você, né, que você disse, né, que você teve para cada projeto, mais a cópia do curso de graduação de nível médio, mais a cópia do diploma de gerenciamento de projeto. Né? Você vai tirar a cópia dos diplomas, vai, né, imprimir as informações sumárias de cada projeto, vai pedir para
cada stakeholder-chave do projeto ateste que aquelas informações do projeto são verídicas, e você vai colocar tudo no envelope, e informar lá para o endereço que o PMI colocou no e-mail que originou a auditoria, e aguardar, normalmente, aí, 5 a 7 dias úteis, né, o PMI olhar as informações e liberar do processo de auditoria. Sugestão é, quando mandar as informações, mandar ali, né, com o correio, mas de forma que você consiga rastrear, né, rastrear a documentação que quando foi recebida, para não ter problemas e você ter esse monitoramento. Tá? Então é super natural, super tranquilo, né? 10% das pessoas, né, todos os PMP já participaram aí pelo processo de auditoria, então não se desespere, que é super normal. Bom, passou ali. Se você não passou pelo processo de auditoria ou passou e ficou liberado, o PMI vai mandar ali a elegibilidade para você poder fazer o pagamento. Fez ali, liberou ali para você fazer o pagamento. E quanto que custa isso, né? Então, na verdade, é o seguinte. Para você fazer, né, o exame PMP, para quem não é membro, custa $555. Se você for membro, você vai pagar $405. Ok? Mas para ser membro tem que pagar? Tem, né? Para ser membro, você vai pagar ali os $129. E se for a primeira vez da afiliação, mais $10. Então, somando 405, mais 129, mais ali os 10, você vai ter ali $544, né? Então, $544, mesmo sendo filiado. Mais barato que os 555. Está, né? Comparando 544 com 555. Então, vale a pena, com certeza absoluta, né, se inscrever como membro do PMI. Certo? Então, esse valor aqui é o valor para a primeira tentativa. Né? Se a pessoa não passar, tem que pagar de novo. Né? Você pode fazer para cada ciclo 3 tentativas. Né? Então, os valores aí para a segunda e terceira, caso eventualmente não passe. Bom, fez o pagamento, começou ali o período aí da elegibilidade. Então, você tem nesse período 1 ano para tirar a certificação. Como eu falei, nesse período você tem no máximo 3 tentativas aí para fazer a prova. A segunda e a terceira tentativas têm o mesmo valor, mas são um pouco mais baratas aí que a primeira. Tá? Fez ali o pagamento, recebeu ali a elegibilidade, o PMI manda o link ali para poder agendar o exame. Então, uma novidade, o exame mudou ali o local, né? O centro, antes, o centro autorizado para fazer o exame era a Prometric, e agora o centro autorizado é a Pearsonville, né? A Pearsonville é um centro gigante no mundo inteiro, tem muito mais estabelecimentos aí que a Prometric, é um dos motivos aí que o PMI procurou e mudou. E só tem que ficar atento para o seguinte, que nem todos os centros, né, da Pearsonville são credenciados para o exame PMP. Normalmente, a grande maioria é credenciado para o ACP, né, PMI-ACP e outros, mas o PMP ele tem alguns centros específicos, por exemplo, no Brasil, para poder fazer o exame. Tá? Então, tem que ficar ligado nisso na hora de agendar. Então, você agenda o exame. Se você desmarcar o exame, não tem problema, né? Fazendo 30 dias, né, de antecedência. Então, 30 dias ou mais de antecedência, você não paga nada. Se ficar faltando menos de 2 dias, você não pode reagendar. O exame é depois de amanhã. Não pode agendar o exame mais, reagendar. Né? E entre 2 dias a 30 dias, né, o PMI cobra uma taxa aí de remarcação de $70. Então, quais são as faixas que nós temos? Né? De 0 a 2 dias não pode, de 2 a 30 paga 70, acima de 30 dias não paga nada para reagendar. Bom, agendou o exame, o que falta agora? Agora é fazer a prova, né? Correr para o braço, no dia do exame que você marcou, você vai lá, faz, você comparece, né? Para fazer a prova consta de 200 questões, sempre, né, em 4 opções, a prova é múltipla escolha, né? Apenas uma é válida, só uma pontua, ok? Então, 200 questões, sendo que 25 dessas 200, elas são pré-teste, né?
que são questões pré-teste? Elas são experimentais, né? Questões novas que entram na base, o PMI não usa essas questões para pontuar ainda. Ela roda algumas vezes, alguma quantidade de vezes, que o PMI não divulga, e o PMI, né, dependendo do comportamento, do resultado daquela questão, ele inclui ou não na base aí que pontua. Tá? Então, das 200 questões, você tem que, né, válidas mesmo são 175. E dessas 175, você tem que acertar aí 70% ou mais aí das questões. Né? Quando 65 é menor, então garantido aí acertar 70%. Se você acertar 70% dessas 175 questões válidas, você passa aí no exame. Ok? Um dia de exame é importante chegar com antecedência, né? Levar a documentação, mais que uma documentação aí com foto, assinatura, para não ter problema. Não pode entrar com calculadora, rascunho, o PMI divulga, né? O centro fornece as calculadoras, né? Os rascunhos, né, para você. Não se preocupe quanto a isso. No dia da prova pode sair da sala quantas vezes quiser, mas o tempo não para. O cronômetro continua, né? Contagem regressiva de 4 horas até 0. Zerou, né? Acabou a prova, fecha a prova ali. Uma vez que você fez o exame e galgou, atingiu ali a certificação PMP, né, o que você tem que fazer? Vai ser PMP para sempre? Não. Né? Você tem que manter um processo que a gente chama de, entre aspas, de recertificação, né? Que é um desenvolvimento contínuo, né? Um desenvolvimento profissional contínuo para você manter as credenciais do PMI. Todas as credenciais do PMI, tirando aquela de membro de equipe, né, CAPM, elas você tem que renovar. Tá? A CAPM não renova porque você deixa, né, depois de 5 anos, deixa de ser ali CAPM, porque o PMI espera que aquele membro de equipe, né, vire um gerente de projeto. Tá? Então, o que é essa certificação? Né? Esse processo aí de CCR, de Programa de Certificação Contínua. A cada 3 anos, a cada ciclo de 3 anos, né, você tem que juntar 60 PDUs. O que é o PDU? Né? Professional Development Unit, né? Uma unidade de desenvolvimento profissional, que é equivalente a alguma coisa em 1 hora. Né? 1 hora equivale a um PDU. Então, você vai juntar PDUs ao longo dos 3 anos. Como é que você junta PDU? Lendo livro, assistindo curso, fazendo treinamento, assistindo um webinário, assistindo um seminário, um congresso. Então, cada hora de congresso, de seminário, de curso, equivale aí a um período. Tá? Então, ao longo dos 3 anos, você tem que juntar ali os 60 PDUs para poder renovar a certificação. Depois que juntou os 60 PDUs, tem que pagar também uma taxa, né, de manutenção para quem é membro $60 e para quem não é membro 150. Né? Essa taxa de renovação é para cada ciclo de 3 anos. Só pode pagar se você já tiver juntado os PDUs associados. Então, cada 3 anos tem um período aí de renovação. Se você, depois de um período de 3 anos, você não comprovar os 60 PDUs e não renovar, né, o que acontece? A sua certificação, sua credencial fica suspensa por um período de 1 ano. Então, durante esse período de suspensão, você não pode usar esse credencial para participar de licitação, emprego, outras coisas, né? Ela está suspensa, ela não está ativa, não está válida. E nesse período de 1 ano de suspensão, você pode juntar, né? Seria o 4º ano para você juntar aqueles PDUs que você não conseguiu. E uma vez que você juntou, beleza, paga, aí continua o processo, né? Volta a contar como se fosse 3 anos, normalmente, de quando parou aquele 3º ano. Então, esse é o processo de manter a certificação. Vou mostrar rapidinho para vocês aqui, né? Eu falei sobre todo o processo de elegibilidade. Como é que você tem que fazer, né? Para quem tiver alguma dúvida. Para fazer a elegibilidade, você tem que entrar lá no site do PMI, pmi.org, clicar ali em Certification, vai escolher a certificação PMP, tá? Escolher a certificação PMP. Relembrando, né? Antes de sair aplicando direto a certificação, se cadastrando, é legal você, né, ser membro do PMI. Então, clica ali para ser membro do PMI e você economizar um dinheiro no pagamento da credencial. Que eu já mostrei lá mais cedo. Okay?
Então, você se loga lá, você é membro, é só se logar, preenche as informações pessoais, endereço, né? Informações de educação, sempre com o seu nível mais alto aí de educação. Eu tenho mestrado, eu tenho graduação. Preenche, né? Preenche o nível aí mais alto. Aí vem a parte dos requerimentos, dos requisitos, né? Então, você vai ter que, em função do seu diploma, o PMI já vai saber se você, né, vai ter que ter as 36 horas, né? Os 36 meses com as 4.500 horas, ou os 60 meses, né, com as 7.500 horas. Então, como ali foi informado o nível, né, de bacharelado, então o PMI já coloca automaticamente na telinha que os requisitos são 36 meses, 4.500 horas e 35 horas de curso. É só você preenchendo as informações, né, e adicionando a experiência, né? Essa é a parte mais chata, né? Então, para cada projeto, você informa um projeto, né, ou vários projetos até chegar naquele total de meses, de horas de experiência. Dica importante como for preencher, onde as pessoas erram e normalmente perdem aí a elegibilidade. Você tem que informar o seu papel, né, no projeto. Não é seu cargo, ok? É o seu papel. Então, nesse papel com o projeto, eu fui gente de projeto, eu fui, né, contribuir, fui líder, né, fui coordenador de projeto. E que eu fui nesse projeto? Então, informe o seu papel no projeto. Tá? Bom, depois que você informou o seu papel no projeto, você vai preencher as informações da sua organização, né, endereço, blá, 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 blá. Se você tiver vários projetos da mesma organização, facilita bastante. Por quê? Ele mais junta ali, né, grava os endereços, os contatos, todinho, né, da organização. Então, você vai preencher uma vez só e depois é só escolher na combo que os projetos pertencem ali à mesma organização, aí já facilita bastante. Vai preencher, né, a informação que é importante também, né, caso você caia em auditoria, essa pessoa que você está informando aqui é a pessoa que vai ter que atestar, vai ter que assinar que você participou daquele projeto naquela quantidade de horas, naquele período, que gerou aqueles produtos do projeto. Então, cuidado com essa pessoa que você vai informar aqui. Então, essa pessoa aqui é a pessoa que a gente chama lá que é um key stakeholder, né? Tem que ser um stakeholder-chave do projeto. Pode ser o dono da empresa, pode ser seu gerente, pode ser o chefe lá do PMO, do escritório de projetos, né? Pode ser algum especialista ali da organização que participou do projeto, ou seja, então, pessoas chaves, né? Partes interessadas chaves que possam atestar que você, né, que aquelas informações que você prestou são verídicas, né? Então, vai ter que colocar o nome da pessoa, endereço, telefone, e-mail, colocar tudinho. Normalmente o PMI não entra em contato com a pessoa, mas ele, né, se resguarda no direito de entrar se necessário for. Ele faz parte da premissa ali que a assinatura da pessoa, né, já está ok, mas ele pode, né, entrar em contato para averiguar em mais detalhes, se for o caso. E aqui a parte mais complicadinha, né, mais trabalhosa, que para cada projeto você tem que dizer quantas horas você participou na iniciação, no planejamento, na execução, monitoramento, controle e encerramento. Essa é a parte mais chatinha. A planilha que eu vou mostrar rapidinho para vocês facilita, né, o cálculo aqui das horas do projeto, dessa distribuição, e é um adianto bem grande, né? Haja vista que nem todo mundo, né, a grande maioria, na verdade, não consegue ter exatamente as horas na ponta do lápis, da unha, né, de quantos você trabalhou em cada grupo de processo de gerenciamento. É uma ideia, né, um cheiro ali, e você vai, né, a ferramenta, a planilha vai ajudar a fazer essa distribuição das horas por grupo de processo. Além de você informar as horas por cada grupo de processo de cada projeto, esse é outro ponto que dá muito problema, né, na elegibilidade, onde você tem que informar exatamente os produtos que você produziu no projeto. Produtos ligados a gerenciamento de projeto. Elaborei um termo de abertura, fiz uma estrutura analítica do projeto, vai ler em lista de requisitos, assim vai. Então, um erro comum é nesse pedaço aqui, as pessoas colocarem atividades contínuas, e a prova de certificação é de gerenciamento de projeto.
Esse projeto é um empreendimento temporário. O projeto tem início e tem um fim. Você tem que produzir aqueles produtos para aquele projeto. Você ficar colocando atividades, né? Por exemplo, que acontece muitas pessoas que perdem a elegibilidade, colocam atividades de PMO. Pessoas que trabalham em PMO e colocam atividades ali de PMO, acompanhamento, monitoramento, reporte, e não vai passar. Tá? Não vai conseguir obter a elegibilidade. Então, você tem que fazer uma breve descrição dizendo, né, o que é o projeto, quais são os resultados do projeto, o seu papel no projeto, né, baseado no que está ali no Guia PMBOK, nas regras ali, né, para você, o que é realmente um projeto. Então, isso aqui é um ponto crucial, né, para a elegibilidade. Então, é importante, né, destacar que essa parte dos projetos tem que ter bastante atenção. Não fique colocando no projeto papel, função. Às vezes, só pelo nome do projeto, o PMI já saca que aquilo ali não é um projeto. Né? Só pelo nome, né? Então, o projeto já força ali a cair. Né? O PMI já, né, puxa ali a auditoria e já pede para as pessoas se informarem em detalhe daquilo ali e não vai adiante. Tá? Então, não podem ser tarefas de rotina. Tem que ser atividades de gerenciamento de projeto para produzir os artefatos, né, os documentos, os planos de gerenciamento de projeto. E conforme você vai preenchendo, né, você tem ali o que é necessário e o que está faltando. O PMI já vai preenchendo ali, dizendo o que falta, né, para você preencher, né, o que é requerido, o que ainda falta. Né? Então, requerido 36 meses e 4.500 horas. Né? Falta ainda 24, nesse exemplo aqui, né? Falta ainda 24 meses e mais tantas horas. Você vai preenchendo tudinho, vai adicionando os projetos e depois é colocar ali o curso, né? O curso formal de gerenciamento. O PMI não aceita data futura, né? Então, se você não terminou o curso ainda, você não pode informar. Espera terminar o curso para você colocar a data de conclusão do curso, né? Tem que ser o início e o fim do curso. Preencheu tudinho. Acabou? Não, né? Tem as informações, né, opcionais ali. O nome que você quer que saia no seu certificado. E é importante preencher ali, né, o código ali, né, concordar ali com o código ali de conduta de ética profissional. Está tudo ok. Né, o que está faltando, ele mostra que está incompleto. Então, você tem que voltar e preencher. Né? Só consegue submeter a aplicação quando tudo estiver verdinho, quando tudo estiver ok. Tudo ok, pronto, né? Liberou ali para o PMI ver elegibilidade. Viu o PMI ver elegibilidade, você não caiu a auditoria, ou se você caiu, você mandou o documento e passou pela auditoria, fez o pagamento, o PMI liberou o pagamento, você faz o pagamento, o PMI manda e-mail para fazer o agendamento, né? O agendamento é lá no site, como eu falei, a pessoa viu, mudou, então não se preocupe com o link, né? No e-mail do PMI vai ter o link lá para você acessar. Você, né, acessa a página principal do exame, o link já vai cair direto no exame lá, né, PMP, pela Pearson VUE. Você vai escolher um idioma, alguém já perguntou aqui, a prova é somente em inglês? Não, né? Na verdade, a prova é em inglês, né? A prova, todos os exames do PMI são em inglês, e alguns exames, como por exemplo, né, o PMP, permite você ter um idioma auxiliar. Então a tela vem dividida ao meio. A primeira parte ali da tela vem o exame em inglês, a segunda parte da tela vem o exame no idioma que você escolheu. Então, tem vários idiomas aqui. Cuidado, atenção na hora de marcar o exame, tá? Porque você aqui é uma radio button, né? Às vezes você marca, algumas pessoas sem querer mexem no mouse, naquela, né, scroll bar ali do mousezinho, naquela bolinha ali de rolagem, e às vezes muda o exame sem querer. Já teve, né, candidato aí que fez o exame no idioma que não sabia nem qual que era. Né? Então, marque, escolha o exame. Né? Além de você escolher o exame, é importante você, né, olhar ali se o exame ali, escolher o exame, você tem que escolher agora o centro, né? Onde você vai fazer o exame, você vai mostrar ali onde você quer uma cidade, por exemplo, né? Mais fácil você colocar a cidade, São Paulo, Rio de Janeiro, ele mostra ali os centros naquele raio, né? Um raio próximo ao seu, esses são os centros mais próximos, é só você escolher onde você quer fazer, né? Então, esse aqui é o endereço de São Paulo, por exemplo, aqui de Jundiaí. Eu mostrei aqui nesse slide os principais centros do país, né?
os mais utilizados para fazer isso, que, né, realmente fazem exame de certificação PMP. Em São Paulo, na Vila Olímpia, no Rio de Janeiro, aqui na Carioca, né, no Instituto São José, na Infinet, em Belo Horizonte, na WGC, em Porto Alegre, Fortaleza e Brasília, né? Então, são os principais centros da Pearson que fazem o exame PMP. Tá? Então, você escolhe o centro, vai escolher a data, né? Só pode ser a data que está azulzinha, que está ok, que tem disponibilidade. Escolheu a data, aparecem os horários disponíveis, você vai escolher o horário que mais lhe agrada, vai vir as informações do exame, dia, horário, local, blá, blá. Só você confirmar, tá certo? A mãe preenche seus dados pessoais, concorda com a política lá do centro do exame, política de cancelamento, tem que rolar a telinha para até o final e clicar, né, uma check aqui, um checkbox aqui, você concorda com a política, tá, do centro do PMI, e é só clicar em enviar o pedido. E pronto, né? Com isso, o seu exame já está agendado e você recebe no e-mail confirmação do seu agendamento. E nós temos ainda, como eu falei, né, finalizando nosso bate-papo aqui, é a planilha de apoio. Então, a gente tem uma planilha de apoio, né, quem faz parte do cubo lá da Gomais, da PostLab, né, consegue acesso aí à planilha aí de apoio, então os alunos, e a planilha facilita bastante. Deixa eu carregar ela aqui. O que a gente tem na planilha? Pessoal, vendo a planilha? Todo mundo vendo? Legal. Então, na planilha tem uma abinha lá de instruções com várias dicas, né? Várias dessas que eu falei para vocês, né? Então, esses númerozinhos aqui com as dicas da planilha. A planilha tem uma abinha, na segunda abinha, ele tem um quadro resumo. Você preenche ali, né, o seu nome e o certificado. Qual a categoria que você quer? Se é de nível superior, né? Ou se você quer entrar para a categoria lá de nível médio, né? Então, tem a quantidade de horas, de acordo com a categoria que você selecione, a mostrar o que é necessário, e a planilha vai também contabilizando o que está faltando aqui, né? A planilha só não contabiliza a quantidade de meses, né? Mas as horas e os de curso, as horas de projeto, ele vai ajudar bastante. Preenche ali as informações de contato, né? Então, esse nome do campo em inglês aqui, como vai aparecer no site do PMI. A gente tem umas dicasinhas aqui traduzidas, né? O que você tem que preencher, ou como você tem que preencher. Tem uma seção do site também lá da aplicação, que é a parte do Education, né? Então, qual é a graduação e exatamente os pontos lá que o PMI pede para você preencher. Aqui nossa explicaçãozinha para ajudar o preenchimento. Isso é, né, se for nível superior ou do segundo grau. E aqui a parte de educação e GP. Aqui a gente já preenche, né, para vocês, né, um exemplo, né, de como é que tem que preencher o título do curso, a instituição, o início e o fim do curso, a quantidade de horas e as horas de contato, né? Então, você tem um botãozinho para limpar os dados, ou se você quiser, você clica lá para poder mostrar os dados. Qual é a diferença de horas e horas, né, de qualificação? É que alguns cursos têm intervalo, né? O intervalo, o PMI não aceita o intervalo como hora oficial de curso. Então, você tem que abater, se você tem, por exemplo, 15 minutos de manhã e 15 minutos de tarde de intervalo, deveria abater, né, as horas dos intervalos. Normalmente o curso fornece, né, o certificado do curso fornece a quantidade de horas aí que você tem total do curso. Você informa lá, porque esse é a auditoria que você vai ter que enviar para o PMI, tá? Então, nesse caso aqui, foram 2 cursos, um curso com 40 horas, outro 24, então vai ser 64. Basta 35, né? Não precisaria nem formar o segundo, tendo um curso só com 35 ou mais, basta o curso. E aqui, várias abinhas de planilha de projeto, tá? Então, as abinhas de projeto, o nome do projeto, o início e o fim, né? A data. Olha só, isso aqui é importante. Não é a data de início e fim do projeto, é a data que você começou a trabalhar no projeto e a data que você terminou de trabalhar no projeto. Você pode ter entrado depois de começou e pode ter saído antes de terminar, ok? Então, essas datas são as datas que você participou do projeto, início e fim da sua participação no projeto. Como você colocou já as datas, a planilha já calcula para a gente quantidade de dias corridos, quantidade de dias úteis,
e quantas horas úteis teria nesse projeto, considerando esse campinho aqui, ó, horas por dia. Né? Coloquei aqui nesse exemplo 6 horas por dia, mas se eu colocasse 8 horas por dia, a planilha iria recalcular, né, a quantidade de horas. Né? Você vai preencher as informações da organização, as informações do contato, esse aqui do contato, esse cair na auditoria, né? E aqui é a parte das horas. Né? Então, se você já disse quando começou e quando terminou, vai dizer quantas horas você participou do projeto, e aqui tem os percentuais para você colocar. Né? Que tem que dar ali, né, os 100%. Nesse projeto específico eu trabalhei mais no planejamento. Beleza, né? Só vim aqui, ao invés de ser 24, coloca lá 40%. Opa, coloca 40%. Que é 0,40, né? Que é percentual. Só que colocou mais aqui, tem que tirar dos outros, ok? Então, aí no outro você vai ajustando até ficar ali nos 100% ou menos, né, das quantidade de horas que você precisa, e a planilha ali vai totalizando aqui, quantidade de horas por grupo de processo. Essas informações daqui, ó, desse projeto, 795 horas, é o que você vai ter que colocar. Tá? Se você quiser limpar o formulário, beleza, é só limpar, né? Limpa tudinho para você preencher, ou clica no botãozinho para poder mostrar, né, um exemplo de como é que tem que estar preenchido, né? Como é que você preenche. Além de você preencher a quantidade de horas, tem que preencher também a descrição lá no site do PMAI. E aqui tem várias dicasinhas, né? O que você tem que preencher. Né? Lembrando que o preenchimento, tudo tem que ser em inglês. Tá certo? Então, aqui, né, o sumário do projeto, como o PMAI pede para ser preenchido. Okay? E aqui a gente tem um exemplo nosso de preenchimento. Uma informação importante, que os produtos que você vai colocar aqui, que você produziu, tem que estar coerente com as horas que você está informando. Então, por exemplo, você disse que não colocou 0 na iniciação ou 0 no encerramento. Aí chegou aqui, aí você colocou que fez um termo de abertura ou fez um termo de encerramento do projeto. Como você fez um termo de encerramento lá se você não participou da iniciação ou encerramento? Né? Então, a descrição dos produtos que você está gerando, né? Produtos de gerenciamento de projeto, ok? Então, a descrição dos produtos tem que estar coerente com as horas que você informou. Então, basicamente é isso. Né? Então, você vai preenchendo as horas, né? De acordo com vários projetos, e a planilha lá na frente ela vai totalizando a quantidade de horas que tem e quantidade de horas que faltam. Então, nesse exemplo aqui, precisava de 4.500 horas para o superior, já foram preenchidas 4.584. Né? 4.584. Se você tivesse colocado que trabalhava menos horas, né? Só meio expediente, 4 horas por dia, daria 30.050. E a sua planilhazinha ali, né? Vai precisar de mais horas ali, faltaria mais de 1.400 horas. Pessoal, basicamente, deixa eu ver aqui. É isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Agora vamos às dúvidas, né? Abrir espaçozinho para as dúvidas. Deixa eu ver as pessoas que já colocaram aqui no chat alguma coisa. Fica a Leilane. Leilane está com a mãozinha levantada. Leilane, fala, Leilane. Pergunta. Você gostaria de saber? Kaique, boa noite. Boa noite. Só uma pergunta daquele do... Eles aceitam apenas se eu for a gerente do projeto ou eu posso colocar um líder, um consultor, alguma coisa assim também? Você, olha só, não necessariamente você tem que ser o gerente efetivo, mas você tem que ter sido responsável pelas atividades de gerenciamento do projeto. Já ser o nome, mas assim, você tem na iniciação ou então no planejamento, eu fui responsável pelo gerenciamento de risco. Então, toda essa parte de gerenciamento de risco, você foi responsável, eles aceitam. Ah, sim. Então, se eu colocar como se eu coordenei ou se eu fui líder, alguma coisa assim, também é válido? É válido também. Tanto é que na como você escolhe o seu papel, aparecem outros papéis. Mas na descrição do que você gerou, tem que estar claro que foi você que gerou. Algumas pessoas colocam, a equipe gerou aquilo ali, não sei o que lá. Tem que dizer que você foi o responsável pela geração daqueles produtos. Você pode não ter gerado todos os produtos do projeto, mas tem que deixar claro naquele sumário que produtos que você foi responsável pela geração. Esses produtos têm que estar coerentes, né, com
os processos, com os artefatos de gerenciamento de projeto. Certo, obrigada. Nada. Deixa eu ver as perguntas aqui. Perguntar se a palavra em inglês, já responde aqui em inglês. Deixa eu ver mais perguntas. A Leilane já responde aqui, a Leilane. Caso aceita a comandibilidade, certificação, atuação como consultor de projetos? Não. Você tem que, como eu falei, tem que ser responsável pelas atividades. Consultor, simplesmente ficar só apoiando, só dando consultoria, não. Pode ser consultor, desde que você tenha colocado a mão na massa e tenha feito, tenha liderado determinada atividade do gerenciamento. Qual a taxa de aprovação do exame? Depende, o PMI não divulga essa taxa de aprovação. Então, isso é do PMI. Fábio, quem tem elegibilidade vencida e precisa fazer uma nova elegibilidade, é possível usar as mesmas horas de projetos? Pode, Fábio. Então, se você já fez um processo, participou do processo de elegibilidade e já venceu, né, você pode abrir o outro e usar as informações do projeto, desde que essas informações da elegibilidade anterior esteja dentro do período de 8 anos, né, de hoje para trás. Certo? Bom, o Fábio. A Érica de uma outra. Só inglês, né? Tem inglês, mas com idioma auxiliar. Tem Recife, sim. O que mais? Você recomenda fazer curso para... Você recomenda fazer o curso para nova tentativa? Com certeza, né? Quanto mais preparo você tiver, melhor, né? Então, o exame é difícil, né? Mas também não é esse bicho de 7 cabeças. É importante você ter dicas certas aí para estudar e manter atualizado. E vale ressaltar, como o Rodrigo falou no comecinho, né, na abertura dele, o exame está mudando, né? Na verdade, era para mudar no dia 15 de dezembro agora, né, em poucos dias. O PMI prorrogou esse prazo passou para 30 de junho de 2020. Então, a partir de julho, a partir do dia 1º de julho do ano que vem, o exame vai ser completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram, já estudaram. Porque não vai cair só a parte do guia PMBOK. Não vai cair só o gerenciamento preditivo, né? A abordagem preditiva de gerenciamento de projeto, que é basicamente o que cai hoje. Hoje, das 200 questões, 196 praticamente é abordagem preditiva. 4, 5 é abordagem adaptativa ágil. Para o exame seguinte, além de você conhecer o Guia PMBOK, você vai ter que dominar o Agile Practice Guide. Vai ter que conhecer Lean, Kanban, Scrum, TDD, FDD, conhecer um monte de abordagem ágil e como é que você faz isso, né? Conhecer release, conhecer sprint, iteração, como é que faz? Então você tem que saber, a partir de julho do ano que vem, tem que conhecer gerenciamento tradicional, gerenciamento adaptativo, gerenciamento híbrido, né? Da parte normal que a gente conhece hoje, a metade vai ser o preditivo, a outra metade vai ser ágil ou preditivo. O híbrido, né? E, além disso, vai cair questões de liderança, de negócio, para ficar mais aderente ao triângulo, né, de talentos do PMI. Que você tem que saber, o bom de projeto tem que saber as questões técnicas, de gerenciamento de projeto, mais associadas ao ambiente de negócio, mais as de liderança. Então, esses três são os 3 domínios farão parte do novo exame do PMI. Hoje, os domínios quais são? Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle, né? E encerramento. Hoje, os domínios da prova são os domínios dos grupos de processo. Esses domínios de hoje vai ser um pedacinho do novo exame. Então, é legal estar bem preparado para poder não ter que fazer, né, tudo aí de novo. O sistema aceita como horas de curso dos estudos do livro da Rita? Não, Moreno, você tem que ter um curso formal de gerenciamento de projetos com certificado emitido, tá bom? Então, você tem que ter alguém, se cair a auditoria, você tem que dizer ali qual o estabelecimento, quando começou, quando terminou e quantas horas de curso aí você tem. Rogério perguntando, outra dúvida, era possível por uma startup? Eu não era responsável por uma startup, então posso ser gerente de mim mesmo? Sim, Rogério, pode, né? Mas como eu falei no comecinho, nada impede que você tenha um projeto de uma pessoa só, né? Você mesmo, tá? É só você estruturar, né, o que era o projeto, qual produto você produziu, qual é o resultado, né, teve no projeto, sem problema. Várias pessoas, né, vários candidatos fazem isso, tá? Então, não tem problema, Rogério.
Érica, qual polo de realização da prova mais próximo? Não sei, né? Você tem que pegar ali, você tem que entrar na view, colocar a cidade e ele automaticamente vai colocar ali geograficamente ali, né? Quais são as áreas locais mais próximas. Essa eu não consigo te ajudar, Érica, né? Fábio, estou fazendo simulado, estudando também. Existe algum grupo avançado workshop de preparação para a prova? Parte do curso, 3 meses? Fábio, eu indico o curso da ProDLab, né? O curso preparatório para a certificação PMP da ProDLab. É um curso de 24 horas, tá? Que é o que você vai consolidar, menos que o que vai, né, deixar, né, mais condições aí de realizar o exame em menos tempo, né? Então, eu recomendo fortemente, né? Não porque eu dou aula na ProDLab, né, desde 2005, mas esse realmente é o curso que mais aprova aí no Brasil, né? No Brasil e no mundo, né? Você pegar RMC no mundo, né? Porque praticamente a cada 10 pessoas que passam na prova, passam estudando, né? 9 passam estudando pelo material da RITA, né? E se você, além do material todo da RITA, você tem, né, simulados, dicas, flashcards, livro, curso, né? Então você curta bastante o processo aí de preparação para o exame. Leilane, ganha certificado desse curso de 24 horas? Ganha, né? Fazendo o curso preparatório, ganha um certificado de 24 horas. Isso aí. Mas lembrando que para a certificação do exame, você precisa de 35 horas, tá? Então, esse do preparatório, que é 24 horas, mas você tem também a possibilidade de você fazer um curso lá na ProDLab, né? Que tem a distância, né? EAD que você te dá a quantidade de horas, né? Você assiste o curso, né, gravado, e você também pode fazer ali, no final do módulo, faz, né, os simulados e você tem um certificado também necessário para fazer o exame. Rogério, Kaique, ainda na questão de refazer o curso, fiz o curso contínuo em 2014, mas não pude avançar. Você me aconselha a refazer todos os módulos? Com certeza. Sabe por quê, Rogério? Porque o exame mudou. É outro exame, né? Assim, mudou, o Gap-Bock é outro, né? Então, você tem processos novos, tem dicas novas. Então, você tem... eu recomendo, né? Assim, dá para passar sem fazer? Dá, né? Claro, né? Qualquer um estudando. Né? A grande diferença é se você pegar o livro e estudar, comprar um material, né, para um vídeo estudar, você vai conseguir passar na prova. Você vai estudar um tempo, né? Um tempo grande. Se você fizer o curso com dica, você vai conseguir ser mais focado, né? Então, a dica, assim, eu recomendo, né? Então, fica a critério aí de cada um, né? Fica aí que o curso de MBA em gerenciamento de projetos, PMBOK, contaria nessas 35 horas de curso? Outra pergunta. O ideal para fazer o curso seria agora ou alguns meses antes da prova? Vamos lá por partes. UF, né? UF, né? Araújo. Conta, vale sim, mas quando você for declarar, né, como a parte do curso, ao invés de você informar o MBA como um todo, é melhor você informar a disciplina, né? Pega uma disciplina, né? Pega uma disciplina de desenvolvimento de projeto, uma das disciplinas do curso, né, de MBA, né, uma ou algumas disciplinas, né? E informa a disciplina com a quantidade de horas, né? É melhor, porque normalmente quem forma MBA direto acaba caindo, né? Forçando aí, caindo na história, e isso que a mais não entende direito. É melhor você colocar as disciplinas, algumas disciplinas do curso, como, né, como curso de gerenciamento de projeto. E já deixa separado, caso caia na história, uma ementa, né? A ementa a disciplina com a carga horária daquela disciplina. Mas vale sim, tá? Até porque para ser MBA aqui, né, se for pós-graduação na ciência, tem pelo menos 360 horas de curso. E outra pergunta, o ideal seria realizar o curso agora, alguns meses antes da prova. Eu recomendo quanto antes melhor. Sabe por quê? Vai que por alguma zebra, né, você faz a primeira tentativa e não passa a primeira tentativa. O que vai acontecer? Né? Se você já fez alguns meses antes da prova e não passou, a segunda tentativa não vai ser na versão que você fez a primeira, vai ser na versão nova. Então, você vai ter trabalho dobrado, tá?
Então, sugiro quanto antes que você quiser se preparar, começar a sua preparação e fazer o exame, melhor. Se o exame não fosse mudar, aí eu diria para você o seguinte, né? Qual que é o tempo ótimo quando você termina o curso? Né? Você termina o curso preparatório, o tempo ótimo é você fazer a prova ali até 2 meses. Normalmente a ProTilab dá uma garantia de 90 dias, já 3 meses. Não deixe de fazer exame depois de 3 meses. Né? 90 dias depois do término do curso é um término muito, muito longo. Então, de 1 a 3 meses é o tempo aí recomendado para você poder fazer a prova assim que terminar o curso. Né? Então, numa média aí, 2 meses após o curso. Como o exame vai mudar, né, a partir do dia 1º de julho, quanto antes você iniciar a preparação, melhor. Tranquilo? Rodrigo está por aí ainda, Rodrigo? O Rodrigo não está mais, né? Pessoal, ficou mais alguma curiosidade? A gente pode fechar aqui. O sistema aceita o curso da ProTilab como horas de curso? Claro, né? O curso da ProTilab é um curso. Né? Então, todos os cursos da ProTilab, exemplo de projetos, valem como horas de curso. Né? Não entendi muito bem a pergunta, mas com certeza. Valeu, Rogério. Pessoal, espero que tenha sido esclarecedor aí para vocês, né? Que tenha ajudado, pelo menos, a direcionar, né, quem tinha interesse realmente fazer ali o exame, tenha esclarecido ali as dúvidas e qualquer coisa à disposição de vocês, né? Podem contactar aí a ProTilab, mas, né? Rogério, fez para envelhecer, estou velho, a minha barba branca aqui, ó. Tá? E é isso, pessoal, né? Espero que vocês, né, consigam aí se engajar nesse processo aí de elegibilidade, certificação, e que logo em breve vocês sejam aí certificados, tenham essa tão almejada certificação PMP. Desejo a todos aí uma boa noite, né? E sucesso para vocês. Abração, gente.